Analfabeta estúpida! Gritou o milionário quando a garçonete não conseguiu ler o nome do vinho francês. Mas o que ela disse o fez desabar em lágrimas. O céu do Rio de Janeiro estava particularmente azul naquela manhã de primavera, quando Vitória Santana pegou o ônibus em direção ao Leblon. Aos 28 anos, seu rosto jovem já carregava marcas sutis de uma vida de esforço e privações. Sentada junto à janela, ela apertava na mão direita a pequena medalha de ouro que encontrara entre os pertences de Dona Neuza na noite anterior. As iniciais TM, gravadas no metal, brilhavam sob a luz do sol que entrava pela janela do ônibus. Ela era sua mãe, não eu, havia murmurado Dona Neuza durante um raro momento de lucidez, enquanto seus dedos trêmulos e enrugados procuravam algo na gaveta da cômoda antiga. Vitória fechou os olhos, sentindo o peso da medalha em sua mão. Durante anos, Dona Neuza havia sido apenas sua mãe, a única que conhecera. Mas agora, aos 78 anos, com o Alzheimer avançando implacavelmente, a verdade começava a escapar pelos vãos de sua memória fragilizada, como água por entre os dedos, ao descer no ponto final. Vitória ajeitou o uniforme preto e branco que usava para trabalhar no Chez Laurent, um dos restaurantes mais sofisticados da Zona Sul carioca. O contraste não poderia ser maior. Sairia dali às R$ 23 para retornar ao pequeno apartamento em Inhaúma, onde Dona Laura, vizinha aposentada, cuidava de Dona Neuza durante seu turno. "Bom dia, Sr. Paulo", cumprimentou ao entrar pela porta dos fundos do restaurante. O chefe executivo, um homem nos seus 50 anos com sotaque francês mais fabricado que autêntico, apenas acenou com a cabeça enquanto gritava ordens para os auxiliares de cozinha. 6 anos trabalhando ali, e Vitória ainda era invisível para muitos, exceto quando cometia algum erro, no vestiário, enquanto se preparava para mais um dia de trabalho. Sentiu a medalha contra seu peito. Havia passado a noite tentando decifrar o significado daquelas iniciais e o que teriam a ver com sua verdadeira mãe, Janaína, que nunca chegou a conhecer. Tá sonhando acordada de novo. Vitória, a voz de Márcia, outra garçonete, a trouxe de volta à realidade. Só cansada, respondeu forçando um sorriso. Pois é melhor acordar. O gerente tá nervoso hoje. Parece que vem gente importante jantar aqui hoje à noite. Vitória assentiu. Naquele restaurante, a definição de gente importante só significava uma coisa: pessoas ricas e poderosas o suficiente para fazer um escândalo se a temperatura do vinho não estivesse exatamente como esperavam. O turno da tarde transcorria normalmente quando Ricardo, o gerente, reuniu toda a equipe para um anúncio. Hoje à noite, o Sr. Teodoro Mendonça estará aqui para comemorar o aniversário de 40 anos das empresas Mendonça, disse ele com a gravidade de quem anunciava a visita de um chefe de Estado. Quero tudo impecável, serviço perfeito, sem erros. O nome fez Vitória congelar. Na noite anterior, entre as coisas de Dona Neuza, além da medalha, havia encontrado um recorte amarelado de jornal com a foto de um homem de meia-idade sob a manchete: Teodoro Mendonça expande império empresarial no Rio. Vitória, você está me ouvindo? A voz de Ricardo soou irritada. Sim, senhor. Desculpe. Como eu dizia, o Sr. Mendonça reservou o salão privativo para 15 pessoas. Márcia, Vitória e Carlos serão responsáveis por esse grupo. Enquanto os outros voltavam aos seus afazeres, Vitória permaneceu parada, sentindo um frio estranho na barriga. Podia ser coincidência, mas algo dentro dela dizia que não era. Ao retornar para casa após o almoço, Vitória encontrou Dona Neuza sentada na poltrona da pequena sala, olhando fixamente para a televisão desligada. Sentou-se ao lado dela e pegou suas mãos enrugadas entre as suas. Neuza, preciso te perguntar uma coisa importante. Falou devagar, como sempre fazia para ajudar a idosa a compreender. Quem é TM? É o homem do jornal Teodoro Mendonça. Por um instante, um lampejo de reconhecimento atravessou os olhos embaçados da senhora. Homem ruim. Levou ela embora, murmurou Dona Neuza. Levou quem? Neuza, minha mãe. Mas o breve momento de lucidez já havia passado. Dona Neuza voltou a olhar para a televisão desligada, agora cantarolando baixinho uma canção de ninar. Vitória suspirou, sentindo lágrimas de frustração queimarem seus olhos.
Levantou-se e foi até a pequena caixa de papelão onde havia guardado o recorte de jornal. Estudou novamente a foto. Um homem de feições severas, cabelos grisalhos e um terno impecável. Embaixo da reportagem principal, leu o pequeno parágrafo que havia descoberto na noite anterior. 5 anos após a morte de Eleonora, sua esposa de décadas, o empresário Teodoro Mendonça anunciou seu noivado com Flávia Cerqueira. 35. Consultora financeira. Virou o recorte e notou algo que não havia visto antes. Uma data escrita à mão com letra trêmula. 1998, o dia que ela partiu. Seu coração acelerou. Se o recorte era de 1998 e Vitória nascera naquele mesmo ano, poderia existir alguma conexão. Um súbito acesso de tosse de Dona Neuza interrompeu seus pensamentos. Rapidamente, Vitória guardou o recorte e foi ajudar a idosa, enquanto a acomodava melhor na poltrona. Notou que ela apertava algo contra o peito. "O que você tem aí, Neuza? Com cuidado." Abriu a mão da senhora e encontrou uma fotografia antiga, dobrada e desbotada. Nela, uma jovem sorridente com um vestido simples posava em frente a uma mansão. Virando a foto, leu a inscrição no verso: Janaína Santana, Mansão dos Mendonça, 1997. O telefone tocou, sobressaltando-a. Era Márcia. "Vitória, é melhor você vir agora. O Mendonça adiantou a reserva para as 19h e o Ricardo tá surtando." "Estou indo", respondeu, desligando o telefone com as mãos trêmulas. Olhou rapidamente para o relógio. 17h30. Teria que se apressar. Vestiu-se rapidamente, deu os remédios da noite para Dona Neuza e deixou tudo preparado para Dona Laura. Antes de sair, pegou a medalha de ouro e a colocou no pescoço, escondendo-a sob o uniforme, por alguma razão que não sabia explicar. Sentia que deveria levá-la consigo naquela noite, enquanto esperava o ônibus. Uma ansiedade crescente tomava conta de Vitória. A medalha de ouro com as iniciais TM, o recorte de jornal sobre Teodoro Mendonça, a foto de sua mãe biológica na mansão da família. Tudo parecia se conectar como peças de um quebra-cabeça que ela nunca soube que precisava montar. O ônibus chegou e Vitória subiu, sentindo que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que começara como mais um dia de trabalho no restaurante de luxo poderia ser o dia em que finalmente descobriria a verdade sobre suas origens. As palavras fragmentadas de Dona Neuza ecoavam em sua mente, enquanto o ônibus avançava em direção ao Leblon. Homem ruim levou ela embora. A medalha de ouro pesava contra seu peito como um segredo prestes a ser revelado, quando Vitória chegou ao restaurante. O ambiente já estava em polvorosa. Funcionários corriam de um lado para outro, ajustando detalhes, polindo taças e verificando a temperatura dos vinhos. Ricardo, o gerente, com o rosto vermelho e uma veia pulsando na testa, dava instruções aos gritos. "Finalmente, Vitória!" exclamou ele ao vê-la. "O salão VIP já está sendo preparado. Quero que você e Carlos revisem a disposição das taças e dos talheres. A Márcia vai cuidar dos aperitivos." Vitória assentiu e seguiu para o salão privativo. Um espaço elegante com vista para o jardim do restaurante, iluminado por lustres de cristal e decorado com arranjos de orquídeas frescas. As mesas haviam sido organizadas em formato de U, com a cabeceira claramente destinada ao anfitrião. "Nervosa?" perguntou Carlos, enquanto alinhava meticulosamente os talheres de prata. "Um pouco", admitiu ela, ajustando as taças de cristal. "Quem exatamente é esse Teodoro Mendonça?" Carlos olhou para ela como se tivesse feito a pergunta mais absurda do mundo. "Você tá de brincadeira, né? Teodoro Mendonça só é um dos empresários mais poderosos do Rio. Construções, incorporações, shopping centers. O cara tá em tudo." Vitória continuou seu trabalho em silêncio, sentindo a medalha de ouro contra sua pele sob o uniforme. A cada minuto que passava, sua ansiedade aumentava. Às 18h45, Ricardo reuniu a equipe para as últimas instruções. O sommelier já separou os vinhos solicitados. "Vitória, você vai servir a mesa principal, onde estará o senhor Mendonça. Carlos e Márcia ficam com os convidados. Lembrem-se, discrição absoluta, eficiência máxima. E, acima de tudo, nada de erros. A primeira limusine chegou pontualmente às 19h, da janela do salão,
Vitória observou enquanto uma mulher elegante, aparentando pouco mais de 30 anos, descia do veículo, cabelos castanhos perfeitamente arrumados, vestido vermelho que delineava sua silhueta, joias discretas, mas evidentemente caras. Deve ser a noiva, pensou Vitória. Logo atrás, um homem de meia idade com um terno impecável desembarcou, mesmo à distância. Vitória reconheceu o rosto severo que vira no recorte de jornal. Teodoro Mendonça. Em pessoa, ele parecia ainda mais imponente, com cabelos grisalhos e uma postura rígida que transmitia autoridade. Outros carros de luxo começaram a chegar, trazendo os demais convidados. Eles estão entrando, alertou Ricardo. Posições. O coração de Vitória batia tão forte que ela temia que os outros pudessem ouvi-lo. Ajeitou o uniforme uma última vez, respirou fundo e se posicionou próxima à entrada do salão. Teodoro entrou primeiro, seguido por sua noiva e um homem mais velho, que carregava uma pasta executiva. Ricardo os recebeu com reverências exageradas. Conduzindo-os à mesa principal, Vitória permaneceu imóvel, observando cada detalhe do homem que, segundo suas suspeitas, poderia ter alguma ligação com seu passado. Esta é Vitória. Ela estará atendendo diretamente sua mesa esta noite, apresentou Ricardo. Teodoro mal olhou para ela, apenas assentindo brevemente enquanto puxava a cadeira para sua noiva sentar. Os outros convidados foram chegando e acomodando-se, criando um burburinho de conversas e risadas no ambiente. Durante a primeira hora, Vitória serviu aperitivos e bebidas, sempre atenta às necessidades da mesa principal. Notou que o homem mais velho que acompanhara Teodoro, apresentado como Cláudio Albuquerque, contador da empresa, ocasionalmente lançava olhares curiosos em sua direção. Quando os pratos principais foram servidos, iniciou-se um brinde em comemoração aos 40 anos das empresas Mendonça. Teodoro levantou-se, segurando uma taça de champanhe, e fez um discurso sobre perseverança e excelência. Enquanto falava sobre sua trajetória, Vitória notou algo que a fez congelar. Quando Teodoro gesticulava, a manga de sua camisa recuou ligeiramente, revelando uma marca de nascença em forma de meia-lua no pulso. Instintivamente, Vitória tocou seu próprio pulso esquerdo, onde tinha exatamente a mesma marca. O vinho, por favor, pediu Flávia, trazendo Vitória de volta à realidade. Claro, senhora, respondeu, dirigindo-se à adega climatizada no canto do salão, com as mãos trêmulas. Vitória pegou a garrafa indicada pelo sommelier. Era um vinho chileno caro, daqueles que custavam mais do que seu salário mensal. Retornou à mesa e apresentou o rótulo a Teodoro, como mandava o protocolo. Dom Melchor Cabernet Sauvignon, anunciou ela, tentando pronunciar corretamente o nome estrangeiro. Teodoro franziu o senho. É Dom Melchor, não Dom Melchior, corrigiu secamente. Abra a garrafa, por favor. Vitória sentiu o rosto esquentar de vergonha, enquanto abria a garrafa com o saca-rolhas. Suas mãos tremiam tanto que, ao servir a primeira taça para que Teodoro provasse, acabou derramando algumas gotas na toalha branca. Mil perdões, senhor, murmurou, pegando rapidamente um guardanapo para limpar. Deixe isso. Teodoro ergueu a voz, chamando a atenção dos outros convidados. Ricardo, você poderia me explicar por que tem uma incompetente servindo na mesa principal? O silêncio caiu sobre o salão. Vitória sentiu como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Senhor Mendonça, peço desculpas, começou Ricardo, mas foi interrompido. Primeiro, ela não consegue pronunciar o nome do vinho corretamente. Depois derrama na toalha. O que vem a seguir? Teodoro olhou diretamente para Vitória pela primeira vez, seus olhos frios e desprezivos. Analfabeta estúpida. Não podem contratar gente mais competente neste lugar. Cada palavra era como uma bofetada. Vitória permaneceu imóvel, segurando a garrafa, sentindo lágrimas queimarem seus olhos, mas recusando-se a derramá-las. A humilhação era amplificada pelo silêncio constrangido dos convidados. Vou chamar outro garçom imediatamente, disse Ricardo, fazendo um gesto frenético para Carlos. Não precisa, disse Vitória com uma voz surpreendentemente firme. Posso continuar? Algo na dignidade de sua resposta fez com que Teodoro a olhasse mais atentamente. Foi neste momento que Vitória, ainda segurando a garrafa de vinho, notou novamente a marca de nascença no pulso de Teodoro. Agora totalmente visível enquanto ele segurava a taça de vinho,
Uma certeza inexplicável tomou conta dela. As palavras escaparam de seus lábios antes que pudesse contê-las. Essa marca, sussurrou ela, olhando diretamente para o pulso de Teodoro. O que disse? Perguntou ele, irritado, com uma coragem que nem ela mesma sabia possuir. Vitória colocou a garrafa sobre a mesa e lentamente ergueu sua própria manga, revelando a idêntica marca de nascença em forma de meia-lua. Tenho a mesma marca que o senhor, disse, sua voz agora mais firme. E acho que sei o porquê. Um murmúrio percorreu a mesa. A expressão de Teodoro oscilou entre confusão e irritação. Do que esta garota está falando, Ricardo? Tire-a daqui agora. Mas Vitória já não podia parar. Anos de perguntas sem respostas. A medalha de ouro com as iniciais TM. A foto de sua mãe na mansão Mendonça. E agora, a marca de nascença idêntica. Tudo convergia para este momento. Meu nome é Vitória Santana, disse ela, tirando do pescoço a medalha de ouro e mostrando-a a todos. Sou filha de Janaína Santana, que trabalhou como governanta em sua mansão, a filha que o senhor abandonou há 20 anos. Quando ela engravidou, um silêncio sepulcral caiu sobre o salão. O rosto de Teodoro empalideceu visivelmente, seus olhos fixos na medalha que Vitória segurava. Ao lado dele, Flávia parecia ter visto um fantasma. Foi Cláudio, o contador, quem primeiro reagiu. Levantou-se abruptamente, derrubando sua taça de vinho, seus olhos arregalados de choque. Isso é um absurdo, balbuciou Teodoro finalmente. Mas sua voz havia perdido toda a autoridade anterior. Seus olhos não conseguiam desviar da marca de nascença no pulso de Vitória. Idêntica à sua, Ricardo agarrou o braço de Vitória. Você está demitida. Saia imediatamente. Enquanto era escoltada para fora do salão, Vitória olhou uma última vez para Teodoro Mendonça. Não viu mais o poderoso empresário, mas um homem abalado, confrontado com um passado que acreditava estar enterrado. E por um breve instante, ela jurou ter visto, nos olhos antes frios, um lampejo de reconhecimento e medo. Os jardins da mansão Mendonça resplandeciam sob o sol da tarde, quando Janaína Santana estendeu os lençóis brancos no varal, aos 25 anos, com cabelos negros presos em um coque simples e o uniforme impecável de governanta. Ela se destacava entre os funcionários pela eficiência e discrição. Janaína, a voz autoritária de Eleonora Mendonça soou da varanda. A prataria precisa ser polida para o jantar de amanhã. Sim, senhora. Termino aqui e vou imediatamente, respondeu ela, mantendo os olhos baixos. Eleonora, uma mulher de 50 anos com elegância cultivada e frieza calculada, observou a governanta por alguns instantes, antes de voltar para dentro da mansão. Desde que Janaína fora contratada 6 meses antes, Eleonora mantinha um olhar vigilante sobre a jovem, especialmente quando Teodoro estava em casa, na cozinha, enquanto polia meticulosamente cada peça da antiga coleção de prata da família. Janaína permitiu-se um pequeno sorriso. No bolso do avental, guardava o bilhete que encontrara mais cedo sobre sua cama. Escritório, 22 UAs. T.M. Aquela noite, como tantas outras nos últimos meses, Janaína esperou que a casa dormisse antes de se dirigir silenciosamente ao escritório de Teodoro. Ele a aguardava sentado em sua poltrona de couro, a luz do abajur criando sombras que suavizavam as linhas severas de seu rosto. Pensei que não viria, disse ele, levantando-se para recebê-la. Eu sempre venho, respondeu ela com simplicidade. Teodoro a tomou nos braços, beijando-a com a urgência de quem rouba momentos que não lhe pertencem. O caso entre o patrão de 45 anos e a jovem governanta durava há 4 meses. O que começara como olhares furtivos e conversas casuais sobre literatura, descoberta surpreendente de Teodoro sobre a governanta de origem humilde, transformara-se em um relacionamento clandestino, que ambos sabiam ser impossível, naquela noite, após amarem-se sobre o tapete persa do escritório. Teodoro entregou a Janaína uma pequena caixa de veludo. O que é isso? Perguntou ela, surpresa. Abra. Dentro da caixa repousava uma delicada medalha de ouro com as iniciais TM gravadas. Teodoro, eu não posso. É apenas uma lembrança. Interrompeu ele, colocando a medalha no pescoço de Janaína. Algo para que se lembre de mim quando não pudermos nos ver. O que nenhum dos dois sabia era que,
Naquela mesma noite, Eleonora observava pela fresta da porta, seu rosto contorcido numa máscara de ódio silencioso. Presente, Teodoro Mendonça dispensou os convidados com desculpas vagas sobre um mal-estar repentino. Apenas Cláudio Albuquerque permaneceu no restaurante, observando o patrão e amigo de décadas esvaziar sua terceira dose de uísque. Aquela garota, murmurou Teodoro, o olhar fixo na parede oposta. A marca de nascença. Pode ser coincidência, ofereceu Cláudio sem convicção. Não seja idiota, vociferou Teodoro. A mesma marca, no mesmo lugar, a medalha com minhas iniciais. E ela mencionou Janaína. Sua voz falhou ao pronunciar o nome. Como ela poderia saber sobre Janaína? Cláudio sentiu um peso esmagador sobre os ombros. Durante 20 anos mantivera segredos que não lhe pertenciam, escolhendo o silêncio por lealdade e medo. Agora, o passado ressurgia com força total, ameaçando destruir as vidas cuidadosamente construídas sobre mentiras. Teodoro, há algo que você precisa saber. Começou ele, hesitante. O que... Os olhos do empresário fixaram-se em Cláudio com intensidade febril. Janaína. Ela estava grávida quando deixou a mansão. O copo de uísque escorregou dos dedos de Teodoro, estilhaçando-se no chão. O quê? Sussurrou ele. Não, Eleonora me disse. Ela me mostrou a carta. Cláudio desviou o olhar, incapaz de encarar o amigo. A carta era falsa. Eleonora a forjou. Mansão Mendonça, 1998. Eleonora Mendonça entrou no pequeno quarto de Janaína sem bater. A governanta estava dobrando roupas, seu ventre de quase 4 meses de gravidez, já visível sob o uniforme. Senhora, precisa de algo? Perguntou Janaína, tentando disfarçar seu nervosismo. Eleonora fechou a porta atrás de si. Sei sobre você e meu marido, declarou, a voz gelada como o inverno. E sei sobre isso. Apontou para a barriga de Janaína. O rosto da jovem empalideceu. Senhora, eu posso explicar. Cale-se, cortou Eleonora. Tenho uma proposta muito simples. Você vai embora hoje, sem dizer uma palavra a Teodoro sobre essa criança. E em troca, não farei da sua vida um inferno. Mas o senhor Mendonça tem o direito de saber. O tapa foi tão repentino que Janaína não teve tempo de reagir. Sua cabeça girou com o impacto. Lágrimas involuntárias brotando em seus olhos. Direito, sibilou Eleonora. O único direito que Teodoro tem é o de manter o nome e a fortuna da família intactos. Se você ousar contar a ele, garanto que essa criança jamais será reconhecida. Tenho provas fabricadas de que você se relacionava com outros homens enquanto trabalhava aqui. Posso destruir sua reputação com um telefonema. Com mãos trêmulas, Eleonora estendeu um envelope. Aqui está dinheiro suficiente para você recomeçar em outro lugar. Longe daqui, saia até o anoitecer. Enquanto Teodoro estiver em sua reunião, deixarei uma carta explicando que você decidiu partir. Naquela noite, Janaína deixou a mansão Mendonça com apenas uma mala pequena, a medalha de ouro escondida em seu bolso e a certeza de que nunca mais veria o homem que amava. O que ela não sabia era que Cláudio Albuquerque, primo distante de sua falecida mãe e contador da família Mendonça, observara toda a cena pela janela do jardim. Presente, você sabia. A voz de Teodoro era um sussurro rouco. Todo esse tempo você sabia que Janaína estava grávida e não me disse nada. Cláudio respirou fundo. Eleonora descobriu sobre o caso. Ela ameaçou Janaína e a expulsou. Quando você voltou da viagem de negócios, Eleonora já havia preparado a farsa. A carta falsa dizendo que Janaína havia partido com outro homem. Por que você não me contou a verdade? A dor na voz de Teodoro era palpável. Eleonora tinha documentos que incriminariam meu pai em uma antiga fraude. Ameaçou usá-los se eu falasse algo. Cláudio fez uma pausa. O peso da culpa visível em seu rosto envelhecido. E depois, descobri que Janaína havia falecido no parto. Teodoro cobriu o rosto com as mãos, um gemido escapando de seus lábios. Então a garota, Vitória. Quando descobri sobre a morte de Janaína, investiguei discretamente. A criança sobreviveu e foi adotada por Neuza, uma antiga amiga de Janaína. Cláudio hesitou antes de continuar. Eu criei um fundo secreto.
Pequenos desvios contábeis no restaurante onde Neuza trabalhava, para garantir que elas tivessem o mínimo para sobreviver. Teodoro levantou os olhos, o rosto uma máscara de choque e traição. Você manteve minha própria filha longe de mim por 20 anos. Acreditei que fosse o melhor para todos. Eleonora já havia ameaçado destruir a criança socialmente se ela aparecesse. E depois, o tempo passou. Você e Eleonora pareciam felizes. A empresa prosperava. Felizes. O riso amargo de Teodoro ecoou pelo restaurante vazio. Meu casamento foi uma prisão dourada depois que Janaína partiu. Eleonora sabia disso. Um silêncio pesado caiu entre os dois homens do lado de fora. A chuva começara a cair, gotas grossas golpeando as janelas como acusações. Preciso encontrá-la, disse Teodoro finalmente, levantando-se com determinação. Preciso encontrar Vitória. E o que vai dizer a ela? Perguntou Cláudio. Depois do que aconteceu hoje? Não sei. A voz de Teodoro falhou. Mas passei 20 anos sem saber que tinha uma filha. Não vou perder mais um dia sequer. Enquanto Teodoro recolhia seu casaco, Cláudio permaneceu sentado, consciente de que havia revelado apenas parte da verdade. O contador ainda guardava consigo o segredo mais perigoso de todos. As provas dos desfalques que Augusto, filho de Teodoro, vinha cometendo na empresa há anos. Após ser escoltada para fora do restaurante, Vitória permaneceu alguns minutos na calçada, a chuva fina molhando seu rosto e misturando-se às lágrimas que finalmente permitiu cair. A adrenalina que a sustentara durante o confronto começava a dissipar, deixando em seu lugar uma mistura confusa de emoções. Ei, você está bem? Vitória ergueu o olhar e viu uma jovem de aproximadamente 30 anos, cabelos castanhos curtos e olhos gentis, protegendo-se da chuva sob o toldo do restaurante. Estou. Só preciso de um momento, respondeu Vitória, enxugando as lágrimas rapidamente. A mulher se aproximou, estendendo um guarda-chuva para compartilhar. Sou Laís. Estava no restaurante e vi o que aconteceu. Vitória enrijeceu imediatamente. Veio rir de mim também. A garçonete analfabeta que foi humilhada pelo grande Teodoro Mendonça. Laís balançou a cabeça. Um sorriso triste em seus lábios. Na verdade, vim pedir desculpas. O comportamento dele foi inaceitável. Algo na sinceridade daquela mulher fez Vitória baixar a guarda. Havia uma bondade genuína em seus olhos, que contrastava com a frieza que vira no olhar de Teodoro. Você é uma convidada dele. Laís hesitou por um momento. Sou Laís Mendonça. Teodoro é meu pai. Vitória sentiu o sangue gelar nas veias. Sua irmã estivera conversando com sua própria irmã sem saber. Eu preciso ir, murmurou, dando um passo para trás. Espere. Laís tocou seu braço gentilmente. Olha, eu coordeno um programa de alfabetização para adultos no centro. Se você quiser, eu não preciso de caridade, interrompeu Vitória, a voz mais afiada do que pretendia. Não é caridade, respondeu Laís com firmeza. É oferecer uma ferramenta para que pessoas como você, inteligentes e capazes, possam ter mais oportunidades. Vitória hesitou. Durante anos, sua dificuldade com a leitura fora fonte de vergonha e limitações. Por que você se importaria? Porque vi como ele te tratou? E porque acredito que ninguém deveria ser humilhado por algo que não teve chance de aprender? Laís estendeu um cartão. Pense nisso. Temos aulas 3 vezes por semana, à noite. Relutante. Vitória aceitou o cartão, guardando-o no bolso. Obrigada, mas não prometo nada. Na cobertura de um dos edifícios mais exclusivos da Barra da Tijuca, Augusto Mendonça observava a cidade através da janela panorâmica de seu apartamento. Um copo de uísque na mão, quando seu celular tocou. Pai, o que houve? Sua voz imediatamente assumiu o tom de preocupação filial que aperfeiçoara ao longo dos anos. Augusto, precisamos conversar. A voz de Teodoro soava cansada. Agora, 20 minutos depois, Augusto entrava no escritório da mansão familiar, encontrando seu pai sentado na penumbra, aparentando ter envelhecido 10 anos em uma noite. O que aconteceu? Flávia me ligou dizendo que você dispensou todos do restaurante. Começou Augusto, estudando cuidadosamente a expressão do pai. Tinha uma garçonete no restaurante hoje. Ela disse ser filha de Janaína.
O nome não significava nada para Augusto, mas a expressão de seu pai era alarmante. Quem é Janaína? Teodoro olhou para o filho com um cansaço infinito. Uma mulher que amei antes de você nascer. E novamente, muito tempo depois, ele passou a mão pelo rosto. A garçonete, Vitória. Ela tem a mesma marca de nascença que eu. E a medalha que dei a Janaína. Augusto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma filha bastarda. Isso poderia significar uma nova herdeira. Uma ameaça à sua posição e, mais importante, ao controle que mantinha sobre as empresas e suas finanças. Pai, você não pode acreditar nisso. É obviamente uma golpista. Provavelmente pesquisou sobre você. Descobriu alguma foto onde a marca aparece? Cláudio confirmou. Interrompeu Teodoro. Janaína estava grávida quando deixou esta casa. Augusto sentiu o sangue gelar nas veias. Se Cláudio estava envolvido, a situação era muito mais séria do que imaginara. O velho contador sempre desconfiara de suas atividades financeiras na empresa. E você acredita nele, depois de tantos anos guardando esse segredo? Augusto forçou indignação em sua voz. Isso é absurdo. Vamos contratar investigadores. Descobrir quem realmente é essa mulher antes de fazer qualquer coisa precipitada. Teodoro fitou o filho com um olhar penetrante. Já pedi a Cláudio que a investigue discretamente. Quero saber tudo sobre ela. Enquanto isso, em um elegante apartamento no Leblon, Flávia atendia uma ligação. Diga que você tem algo importante, Augusto. Estou exausta após aquele fiasco no restaurante. Temos um problema sério. A voz de Augusto soava tensa. A garçonete pode realmente ser filha do meu pai. Flávia sentou-se lentamente. A gravidade da situação caindo sobre ela como uma avalanche. Isso não pode acontecer. Não agora que estamos tão perto. 5 anos esperando que seu pai superasse o luto por Eleonora, planejando cada detalhe do casamento que nos dará acesso definitivo à fortuna e aos documentos que podem incriminar a ambos, completou Augusto sombriamente. Se meu pai reconhecer essa mulher como filha legítima, tudo muda. Ela terá direito à herança, possivelmente a um lugar no conselho. E se ela descobrir sobre os desvios, a voz de Flávia tremeu ligeiramente. Precisamos agir rápido, decidiu Augusto. Vou contratar alguém para investigar essa Vitória Santana, encontrar algo comprometedor, ou fabricar, se necessário. Enquanto isso, você precisa garantir que meu pai não tome nenhuma decisão impulsiva. Como? Use seus encantos, Flávia. Faça-o lembrar por que decidiu reconstruir sua vida com você. Distraía-o. Após desligar, Augusto pegou o telefone novamente e discou um número que raramente usava. Romero, tenho um trabalho para você. Preciso de informações sobre uma tal de Vitória Santana, garçonete no Chez Laurent, e preciso que seja discreto. 2 noites depois, Vitória estava na fila do supermercado quando sentiu alguém tocar seu ombro. Ao virar-se, deparou-se com Laís. Que coincidência te encontrar aqui, sorriu a filha de Teodoro. Vitória duvidava que fosse coincidência, mas respondeu ao sorriso com cautela. Mora por aqui, não muito longe. Nossa sede fica a 2 quadras, explicou Laís. Você pensou na minha proposta? Vitória hesitou. Desde o incidente no restaurante, estava sobrevivendo com economias enquanto procurava outro emprego. Sem sucesso, a maioria dos restaurantes já sabia do escândalo com Teodoro Mendonça. Não sei se é uma boa ideia. Por que não dar uma chance? Insistiu Laís. Estamos começando uma nova turma hoje, sem compromisso. Algo na persistência gentil de Laís quebrou as resistências de Vitória. Tudo bem, mas só para conhecer. 1 hora depois, Vitória sentava-se timidamente em uma sala clara e acolhedora, onde outras 15 pessoas de diferentes idades aguardavam o início da aula. Laís movia-se pelo ambiente com uma energia contagiante, distribuindo materiais e trocando palavras de encorajamento com os alunos. Bem-vindos, anunciou ela finalmente. Me chamo Laís e estou aqui para acompanhar vocês nessa jornada de descobertas. Primeiro, quero que entendam uma coisa. Ninguém aqui é incapaz. Cada um de vocês tem inteligência, sabedoria e histórias valiosas. Estamos apenas abrindo mais uma porta para que possam compartilhar isso com o mundo. Enquanto Laís falava, Vitória sentiu um nó na garganta. As palavras de Teodoro ainda ecoavam em sua mente. Analfabeta estúpida. Mas aqui, nesta sala simples, havia dignidade e respeito.
Ao final da aula, Laís aproximou-se. E então, o que achou? Diferente do que imaginei, admitiu Vitória. Pensei que seria tratada como criança. Esse é o maior erro que as pessoas cometem, sorriu Laís. Confundir não saber ler com não saber pensar. Fez uma pausa. Vai voltar na próxima aula. Vitória assentiu, surpreendendo a si mesma. Vou, obrigada. Posso te oferecer uma carona, ofereceu Laís. Está tarde, durante o trajeto até Inhaúma. Conversaram sobre assuntos leves, evitando cuidadosamente mencionar Teodoro ou o incidente no restaurante. Foi apenas ao se despedir que Laís tocou indiretamente no assunto. Sabe, meu pai nem sempre foi assim, disse ela suavemente. Algo o transformou ao longo dos anos. Tornou-o mais duro, mais frio. Vitória sentiu a medalha pesar contra seu peito sob a blusa. Por que está me dizendo isso? Por que às vezes julgamos as pessoas apenas pelo que vemos na superfície? Laís sorriu tristemente. Todos têm histórias que não conhecemos. Enquanto observava o carro de Laís se afastar, Vitória não podia imaginar que, naquele exato momento, o investigador contratado por Augusto fotografava as duas juntas, documentando o início de uma amizade que seria tanto sua maior fonte de força quanto seu maior perigo nos dias turbulentos que estavam por vir. Vitória abriu a porta do apartamento silenciosamente, tentando não acordar Dona Neuza. Era quase meia-noite, e o pequeno imóvel estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pela tênue luz azulada da televisão na sala. Para sua surpresa, encontrou a idosa sentada na poltrona velha, os olhos vidrados na tela sem imagem. Neuza, o que faz acordada tão tarde? Perguntou. Aproximando-se com cuidado, a senhora virou-se lentamente, seus olhos de repente mais lúcidos do que haviam estado em meses. Você se parece tanto com ela, murmurou, estendendo a mão enrugada para tocar o rosto de Vitória. Minha Janaína. Um calafrio percorreu a espinha de Vitória. Eram raros os momentos de lucidez de Dona Neuza, cada vez mais breves e distantes entre si. Neuza, você precisa me contar sobre minha mãe, sobre Teodoro Mendonça. Os olhos da idosa vaguearam pelo cômodo, como se procurassem algo. A caixa, murmurou, debaixo da minha cama. Ela deixou uma carta. Vitória sentiu o coração acelerar. Apressou-se até o pequeno quarto de Dona Neuza e, ajoelhando-se, tateou sob a cama até encontrar uma antiga caixa de sapatos amarelada pelo tempo. Com mãos trêmulas, carregou-a até a sala. É esta. A idosa assentiu, seus olhos momentaneamente focados. Abra. A caixa continha poucos itens, algumas fotografias desbotadas, um lenço bordado com as iniciais JS, um batom antigo da cor borgonha e cuidadosamente preservado em um envelope amarelado, uma carta lacrada. Vitória sentiu um nó na garganta ao ver o destinatário escrito em uma letra delicada. Para Teodoro Mendonça. Ela escreveu isso antes de partir, explicou Dona Neuza, sua voz subitamente mais forte. Disse que um dia você poderia precisar. Eu deveria ter entregue há tantos anos. Mas tive medo de te perder. Vitória segurou o envelope com reverência, como se contivesse não apenas papel e tinta, mas a própria essência de sua mãe. Posso abrir? Dona Neuza fez que sim com a cabeça, seus olhos agora marejados. É hora de saber a verdade, minha menina. Com cuidado. Vitória rompeu o lacre do envelope e desdobrou a folha de papel, sentindo um estranho tremor ao tocar algo que sua mãe biológica havia tocado há 2 décadas. Teodoro, se esta carta chegar até você, significa que nunca mais nos veremos. Não foi minha escolha partir sem me despedir, mas Eleonora não me deixou alternativa. Estou grávida de 4 meses. Nosso filho cresce dentro de mim. E Eleonora descobriu. Ela me expulsou da mansão sob ameaças, garantindo que você jamais saberia da criança. Fabricou provas falsas de que me envolvi com outros homens e prometeu usá-las para que você nunca reconhecesse nosso bebê. Não tenho para onde ir, exceto para a casa de minha amiga Neuza. Minha saúde não anda boa, e os médicos dizem que a gravidez é de risco. Se algo me acontecer, Neuza prometeu cuidar de nosso filho. Não escrevo para pedir nada além de que, se um dia descobrir sobre esta criança, não a culpe por meus erros. Meu único arrependimento
é não ter sido forte o suficiente para lutar por nosso amor. Ainda carrego comigo a medalha que me deu. Um dia, talvez nosso filho a use. E se lembre que, apesar de tudo, houve amor. Sempre sua, Janaína. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Vitória quando terminou de ler. A carta confirmava tudo. Teodoro não abandonara Janaína grávida. Ele sequer sabia da gravidez. A vilã da história era Eleonora, sua esposa. Um acesso de tosse violento de Dona Neuza interrompeu seus pensamentos. A idosa parecia repentinamente pálida, os lábios ligeiramente azulados. Neuza. Vitória correu até ela. Alarmada. Você está bem? Água. Conseguiu murmurar a senhora entre arquejos. Vitória trouxe rapidamente um copo d'água, mas Dona Neuza mal conseguiu engolir alguns goles antes de ser tomada por outro acesso de tosse, desta vez mais severo. Vou chamar uma ambulância, decidiu Vitória. Correndo para o telefone, no luxuoso duplex que dividia com Flávia, Augusto atendeu o telefone, irritado pela ligação tardia. Tenho as primeiras informações sobre a garçonete, anunciou Romero sem preâmbulos. Mora em Inhaúma com uma idosa chamada Neuza Costa, que parece estar com Alzheimer avançado. Acabo de segui-las até o Hospital Municipal Salgado Filho. A velha teve algum tipo de crise. Augusto sentou-se, subitamente alerta. Hospital, isso pode ser útil. Continue observando. Depois de desligar, Augusto refletiu por alguns instantes antes de fazer outra ligação. Laís, é seu irmão. Preciso conversar com você. É sobre papai. No hospital. Vitória. Aguardava aflita na sala de espera quando sentiu seu celular vibrar. Era uma mensagem de Laís. Soube que sua mãe está internada. Posso ajudar em algo? Vitória franziu o senho, confusa. Como Laís poderia saber sobre Dona Neuza? Antes que pudesse responder. Uma médica aproximou-se. Familiar de Neuza Costa. Sou eu, respondeu Vitória, levantando-se. Como ela está? Estabilizamos o quadro, mas precisamos fazer mais exames. Ela teve uma crise hipertensiva severa que pode ter sido agravada pelo Alzheimer. Vamos mantê-la em observação. Posso vê-la? Por alguns minutos apenas. Ela está sedada, no pequeno quarto de hospital. Dona Neuza parecia ainda mais frágil e diminuta contra os lençóis brancos. Vitória segurou sua mão enrugada, sentindo-se dividida entre a angústia pela condição de sua mãe adotiva e o turbilhão de emoções despertado pela carta. Vai ficar tudo bem, Neuza, sussurrou, embora não tivesse certeza se a idosa podia ouvi-la. Vou cuidar de você. Ao retornar à sala de espera, Vitória encontrou Laís, que aguardava com 2 copos de café. Espero que não se importe com minha vinda, disse ela, estendendo um dos copos. Augusto mencionou que sua mãe estava internada, e pensei que talvez precisasse de apoio. Vitória aceitou o café, ainda confusa. Como seu irmão soube, Laís hesitou brevemente. Ele tem contatos no sistema de saúde. Estava verificando alguns dados para uma doação da empresa e viu a admissão. Ela tocou gentilmente o braço de Vitória. Como ela está? Estável, mas... A voz de Vitória falhou. Os médicos não são muito otimistas a longo prazo. Sinto muito. A sinceridade na voz de Laís era palpável. Há algo que eu possa fazer. Vitória observou Laís por um momento, dividida entre a gratidão pela presença amiga e a desconfiança de como a informação chegara até ela. Algo não se encaixava na explicação sobre Augusto. Por que você está sendo tão gentil comigo? Perguntou finalmente. Mal nos conhecemos. Laís baixou os olhos. Digamos que tenho minhas razões para não confiar no julgamento de meu pai sobre as pessoas. Fez uma pausa. E vi algo em você naquela noite. Uma dignidade que me impressionou. Antes que Vitória pudesse responder, seu celular tocou. Era o número do restaurante Shelohan. Alô? Senhorita Santana. Aqui é Cláudio Albuquerque. A voz do contador soava formal, mas gentil. Gostaria de conversar com a senhorita. É sobre sua mãe, Janaína. Enquanto isso, em seu escritório particular na mansão, Teodoro examinava as fotos de Vitória que Cláudio conseguira. O contador havia confirmado. Ela realmente era filha de Neuza Costa, antiga amiga de Janaína que a adotara após o parto. Todos os documentos pareciam legitimar a história.
Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Entre. Augusto adentrou o escritório com um envelope na mão. Pai, precisamos conversar. Tenho informações sobre aquela garçonete. Teodoro indicou a cadeira à sua frente. Estou ouvindo. Augusto abriu o envelope, retirando algumas fotografias. Contratei investigadores. Vitória Santana tem visitado nossa empresa várias vezes nos últimos meses, antes mesmo do incidente no restaurante. Estendeu uma foto de Vitória próxima ao edifício das empresas Mendonça. E mais interessante, ela tem se encontrado com Laís, colocou sobre a mesa uma foto de Vitória e Laís conversando em frente ao centro de alfabetização. Elas planejaram isso juntas, pai. É uma armadilha. Teodoro estudou as imagens. Seu rosto, uma máscara impenetrável. Por que Laís se envolveria nisso? Você conhece sua filha, sempre tentando corrigir injustiças sociais, respondeu Augusto com desdém. Provavelmente achou que seria poético ajudar uma garçonete a extorquir o pai empresário. Teodoro permaneceu em silêncio, seus olhos fixos nas fotografias. O que mais descobriu? A tal de Vitória mora com uma idosa que está com Alzheimer avançado. Conveniente? Não. Uma testemunha que não pode confirmar nem negar nada. Augusto inclinou-se para a frente. Pai, abra os olhos, é uma golpista. Ela estudou seu passado, Descobriu sobre Janaína? Talvez até tenha encontrado uma antiga foto onde sua marca de nascença aparece. Teodoro levantou-se lentamente, caminhando até a janela. Você está sugerindo que ela forjou uma marca de nascença idêntica à minha, no mesmo lugar? Augusto hesitou brevemente. Existem maquiadores profissionais que fazem milagres hoje em dia. E a medalha pode ser uma réplica, ou ela pode realmente ser minha filha, respondeu Teodoro, sua voz surpreendentemente calma. Há apenas uma maneira de ter certeza. O que quer dizer? Vou fazer um teste de DNA. A cafeteria no térreo do hospital estava quase vazia, quando Vitória encontrou Cláudio Albuquerque sentado em um canto discreto. O contador da família Mendonça parecia ainda mais velho sob a luz fria do ambiente, as rugas em seu rosto acentuadas pela expressão de preocupação. Obrigada por vir, disse ele, levantando-se educadamente quando Vitória se aproximou. Não tinha muita escolha, respondeu ela secamente. Não posso me afastar muito de Dona Neuza. Cláudio assentiu, indicando a cadeira à sua frente. Como ela está? Estável, por enquanto. Vitória sentou-se, mantendo uma postura defensiva. Disse que queria falar sobre minha mãe. O contador respirou fundo, como se reunisse coragem. Janaína era prima distante de meu pai. Não éramos próximos. Mas tínhamos o mesmo sangue. Fez uma pausa. Quando ela começou a trabalhar na mansão dos Mendonça, ocasionalmente nos encontrávamos. Eu sabia sobre o relacionamento dela com Teodoro. Vitória sentiu um nó na garganta. E sabia que ela estava grávida quando foi embora. Sim, a culpa era evidente em seus olhos. E vi quando Eleonora a expulsou. Deveria ter interferido, mas tinha meus próprios segredos que Eleonora ameaçava expor. Então você deixou uma mulher grávida ser expulsa sem nada. A indignação coloriu a voz de Vitória. Não exatamente. Cláudio abaixou a voz. Depois que Janaína faleceu no parto, descobri que Neuza havia adotado você, criei um fundo, pequenos ajustes contábeis no restaurante onde ela trabalhava. Não era muito, mas garantiu que vocês nunca passassem fome. Vitória lembrou-se dos erros administrativos que sempre resultavam em um pouco mais de dinheiro para elas. Especialmente quando a situação ficava difícil. Foi você, murmurou, as peças finalmente se encaixando. Cláudio assentiu. Era o mínimo que podia fazer. Mas agora, Teodoro sabe sobre você. E ele quer fazer um teste de DNA. No amplo escritório das empresas Mendonça, Teodoro reuniu-se com seu advogado pessoal, ignorando os protestos de Augusto. Quero que prepare os documentos necessários para reconhecimento de paternidade, caso o teste seja positivo, instruiu. E revise meu testamento para incluir uma nova herdeira. Isso é loucura, interveio Augusto, mal contendo sua fúria. Estamos falando de uma completa estranha que apareceu do nada com uma história absurda, com a mesma marca de nascença que eu, rebateu Teodoro calmamente. E agora sabemos que Janaína realmente estava grávida quando deixou nossa casa. E se for coincidência, ou uma farsa bem elaborada, é por isso que faremos o teste, Augusto. Teodoro voltou-se para o advogado.
Quero discrição absoluta. Use um laboratório de confiança. Quando o advogado saiu, Augusto confrontou o pai diretamente. Você vai arriscar tudo o que construímos, o legado da família. Teodoro estudou o filho por um longo momento. Tudo o que construímos, repetiu com uma nota de ironia. Desde quando você se preocupa com o legado da empresa? Augusto, nos últimos 5 anos, você tem aparecido apenas para reuniões do conselho e para cobrar seus dividendos. Isso não é justo. Tenho trabalhado. Não, Teodoro o interrompeu. Cláudio me mostrou os relatórios. Você tem assinado documentos e delegado responsabilidades, enquanto mantém um estilo de vida que custa muito mais do que seu salário e dividendos poderiam sustentar? O rosto de Augusto empalideceu. O que está insinuando? Nada, por enquanto. Teodoro levantou-se, encerrando a conversa. Mas talvez seja a hora de uma auditoria completa, no hospital. Vitória encontrou Laís no corredor próximo ao quarto de Dona Neuza. Ainda aqui? Perguntou surpresa. Achei que você poderia precisar de companhia, respondeu Laís com um sorriso gentil. E trouxe isto. Estendeu uma sacola contendo um livro e algumas revistas. Para ajudar a passar o tempo. Vitória pegou o livro, notando que era uma versão simplificada de O Pequeno Príncipe, com letra grande e ilustrações. Para praticar a leitura, explicou Laís. Mesmo aqui, a gentileza do gesto tocou Vitória profundamente. Obrigada a isso, significa muito. Sentaram-se nas cadeiras do corredor, um silêncio confortável estabelecendo-se entre elas, até que Laís finalmente falou. Vitória, posso te perguntar algo pessoal? Depende do quê? No restaurante, quando você confrontou meu pai, você realmente acredita que é filha dele? Vitória hesitou, estudando o rosto de Laís. Havia genuína curiosidade ali, sem julgamento. Tenho a mesma marca de nascença que ele, respondeu finalmente. E isso? Retirou a medalha do pescoço, mostrando as iniciais TM. Era da minha mãe biológica, Janaína, e encontrei uma carta dela. Explicando tudo, os olhos de Laís se arregalaram. Uma carta, o que dizia? Que sua madrasta, Eleonora, descobriu a gravidez e expulsou minha mãe da mansão, ameaçando-a para que nunca contasse a verdade ao seu pai. Laís absorveu a informação em silêncio. Isso explicaria muita coisa, murmurou finalmente. Sempre soube que meu pai e Eleonora não tinham um casamento feliz. Era como uma prisão dourada para ambos. Como você se sentiria? Perguntou Vitória abruptamente. Se for verdade, se formos irmãs. Um sorriso suave iluminou o rosto de Laís. Sempre quis uma irmã. Ela hesitou. Augusto e eu nunca fomos próximos. Ele é tão diferente. A menção ao nome de Augusto fez Vitória recordar sua conversa com Cláudio. Seu irmão não parece muito feliz com a possibilidade de eu ser filha do seu pai. Augusto se preocupa com dinheiro e status. Sempre foi assim. Laís deu de ombros. Minha mãe era professora universitária. Teodoro a conheceu após a morte de Eleonora, mas o relacionamento não durou. Ela me criou sozinha, recusando qualquer ajuda financeira além do necessário para minha educação. Por isso você trabalha com alfabetização. Em parte, acredito que educação é libertação. Laís sorriu. Quando finalmente me reconciliei com meu pai, há 2 anos impus uma condição, que ele financiasse o centro. Foi a única coisa que aceitei dele. Naquele momento, uma enfermeira aproximou-se. Senhorita Santana, sua mãe acordou e está perguntando por você. Vitória levantou-se rapidamente, seguida por Laís. No quarto, encontraram Dona Neuza sentada na cama. Seus olhos surpreendentemente lúcidos. Vitória, minha menina, murmurou a idosa, estendendo a mão trêmula. Estou aqui, Neuza. Vitória segurou sua mão, sentindo lágrimas nos olhos. Como se sente? Cansada, muito cansada. A voz de Dona Neuza era apenas um sussurro. Seus olhos desviaram-se para Laís, que permanecia discretamente à porta. Quem é ela? Esta é Laís, uma amiga. Dona Neuza estudou Laís por um longo momento. Você tem os olhos dele, disse finalmente. De Teodoro. Laís aproximou-se,
visivelmente surpresa. A senhora conheceu meu pai. Viu-o algumas vezes, quando ia buscar Janaína na mansão. Dona Neuza apertou a mão de Vitória. Você encontrou a carta? Sim, Neuza. E ele, Teodoro, quer fazer um teste de DNA. Os olhos da idosa encheram-se de lágrimas. Então finalmente saberá a verdade, que é filha dele. Como pode ter certeza? Perguntou Vitória suavemente. Janaína me contou tudo. Ela não havia estado com mais ninguém. A voz de Dona Neuza falhou. Quando ela morreu, nos braços, fazendo-me prometer que cuidaria de você, disse que a marca de nascença era a prova. Igual a dele, foram suas palavras. Vitória sentiu um nó na garganta, incapaz de falar. Foi Laís quem quebrou o silêncio. Sua voz gentil. Senhora Neuza, a senhora fez um trabalho incrível criando Vitória. Ela é uma pessoa extraordinária. A idosa sorriu fracamente. Fiz o melhor que pude, com o pouco que tinha. Foi mais que suficiente, assegurou Vitória, beijando a mão enrugada. Mas agora, Dona Neuza respirou com dificuldade. Agora você pode finalmente conhecer a outra parte de quem você é. Na luxuosa cobertura de Augusto, Flávia observava seu futuro cunhado caminhar nervosamente de um lado para outro. Precisamos desacreditar essa mulher antes do teste de DNA, insistiu ela. Ou convencer Teodoro a desistir. Já tentei. Ele está irredutível. Augusto passou a mão pelos cabelos. E Laís não está ajudando. Parece que as duas se tornaram melhores amigas. Isso é um problema. Flávia mordeu o lábio, pensativa. Se o teste confirmar o parentesco, tudo muda. Seu pai pode reescrever o testamento, dar a ela uma parte significativa das ações. E eventualmente descobrir os desvios que fiz para cobrir minhas dívidas de jogo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Quanto? Perguntou Flávia finalmente. 22 milhões nos últimos 3 anos. Flávia empalideceu. Meu Deus, Augusto. Como? Pequenos ajustes nos contratos de obras. Sobrepreços, empresas fantasmas. Ele deu de ombros. Nada que Cláudio não pudesse descobrir, se investigasse a fundo, e é exatamente o que ele fará se Vitória for confirmada como herdeira. Flávia aproximou-se, colocando as mãos nos ombros de Augusto. Então temos que garantir que esse teste nunca aconteça, ou que os resultados nunca cheguem às mãos de Teodoro. 4 dias depois da internação de Dona Neuza, o laboratório contratado por Teodoro finalmente coletou as amostras para o teste de DNA. A coleta havia sido realizada discretamente no hospital, onde a idosa permanecia internada, agora com um diagnóstico mais sombrio. Além do Alzheimer avançado, os médicos haviam detectado um problema cardíaco que exigia cuidados constantes. Vitória observava a cidade pela janela do quarto de hospital, perdida em pensamentos, quando seu celular vibrou com uma mensagem de Laís. Papai quer conversar com você. Está disposta a encontrá-lo. A ideia de estar novamente frente a frente com Teodoro Mendonça fez seu estômago revirar. A humilhação no restaurante ainda estava fresca em sua memória, assim como as revelações da carta de sua mãe. Após alguns minutos de reflexão, respondeu. Onde e quando? Na elegante cafeteria do Shopping Leblon, Romero observava discretamente enquanto Flávia conversava com um homem de aparência comum, vestido formalmente com um jaleco branco sob o paletó. O investigador contratado por Augusto não conseguia ouvir a conversa, mas o envelope que trocou de mãos e a expressão tensa de Flávia diziam o suficiente. Quando o homem saiu, Romero esperou alguns minutos antes de segui-lo, no estacionamento. Aproximou-se enquanto o desconhecido destrancava o carro. Dr. Carlos Mendes, arriscou, notando o crachá parcialmente visível no bolso do jaleco. O homem virou-se, surpreso. Sim, trabalho para alguém interessado em seu acordo com a senhora, Flávia Cerqueira. Romero manteve a voz calma. Profissional. Acredito que podemos fazer uma oferta melhor, na mansão dos Mendonça. Cláudio organizava documentos em seu escritório quando Augusto entrou sem bater. Precisamos conversar, Cláudio. O tom era falsamente cordial, mas seus olhos transmitiam uma ameaça velada. Estou ocupado. Augusto, seu pai pediu um relatório completo das finanças da empresa. Exatamente sobre isso que quero falar. Augusto fechou a porta, aproximando-se da mesa. Esses relatórios, estou preocupado que possam conter algumas
Imprecisões? Cláudio tirou os óculos, encarando o filho de seu patrão diretamente. Imprecisões. É assim que chama desvios de milhões. O rosto de Augusto endureceu. Cuidado com o que diz, velho. Sem provas. Isso é difamação. Tenho provas suficientes, Augusto. Cláudio manteve a voz firme. Documentei tudo nos últimos 3 anos. Por que faria isso? Sempre fomos amigáveis. Porque conheço sua natureza desde que era criança. Cláudio recolocou os óculos. Seu egoísmo, sua ambição desmedida, não me surpreendeu quando começou a desviar dinheiro. Augusto inclinou-se sobre a mesa, sua voz agora um sussurro ameaçador. Se você mostrar esses documentos ao meu pai, garanto que se arrependerá. Está me ameaçando. Apenas lembrando que todos temos segredos, Cláudio. Augusto sorriu friamente. Incluindo o papel que você desempenhou ao esconder a existência de Vitória todos esses anos. O contador empalideceu ligeiramente. Seu pai já sabe da minha participação. Sabe que você criou um fundinho para ajudar a garota? Augusto deu de ombros. Mas sabe que você tinha condições de localizá-lo quando Eleonora morreu? Que poderia ter contado a verdade há 5 anos, mas escolheu não fazê-lo. Um silêncio tenso estabeleceu-se entre eles. Finalmente, Cláudio falou. O que você quer, Augusto? Apenas um favor. Os resultados do teste de DNA chegarão em poucos dias. Quero que você os intercepte, no café indicado por Laís. Vitória aguardava nervosamente. Havia escolhido um vestido simples, mas elegante, comprado especialmente para a ocasião com o dinheiro que Laís insistira em emprestar. Não é caridade, argumentara ela. É um adiantamento pelo trabalho que fará no centro como minha assistente. Quando Teodoro Mendonça entrou no café, Vitória sentiu seu coração acelerar. Sem o contexto do restaurante de luxo e a arrogância anterior, ele parecia menos intimidador, quase vulnerável. Ao seu lado, Laís sorria encorajadoramente. Senhorita Santana, Teodoro cumprimentou-a formalmente, estendendo a mão. Obrigado por concordar em me encontrar, Senhor Mendonça. Vitória aceitou o aperto de mão. Notando que ambos tinham a marca de nascença em forma de meia-lua exposta no pulso, Laís percebeu o olhar de ambos. Vou deixá-los conversar em particular. Estarei naquela mesa. Indicou um lugar do outro lado do café e afastou-se. Teodoro sentou-se, visivelmente desconfortável. Eu gostaria de me desculpar pelo meu comportamento no restaurante. Foi imperdoável. A sinceridade em sua voz surpreendeu Vitória. Obrigada, mas imagino que não tenha me chamado aqui apenas para se desculpar. Não. Teodoro fez uma pausa. Cláudio me contou sobre a carta de Janaína. Gostaria de vê-la, se possível. Vitória havia trazido a carta consigo, antecipando o pedido. Silenciosamente, entregou o envelope a Teodoro, observando enquanto ele abria com mãos ligeiramente trêmulas. Enquanto lia, o rosto do poderoso empresário transformou-se. A máscara de controle cedeu lugar a uma expressão de dor profunda, seus olhos marejando à medida que absorvia as palavras da mulher que amara 2 décadas antes. Ela nunca me traiu, murmurou finalmente. Eleonora mentiu durante todos esses anos. O senhor a amava. A pergunta escapou antes que Vitória pudesse contê-la. Teodoro ergueu o olhar, seus olhos encontrando os dela. Janaína foi o único amor verdadeiro da minha vida. Devolveu a carta cuidadosamente. Casei-me com Eleonora por conveniência, para unir fortunas familiares. Quando conheci sua mãe, foi como se finalmente entendesse o que significava estar vivo. Então por que não ficou com ela? Um sorriso triste cruzou o rosto de Teodoro. Covardia, ambição, compromissos sociais. Fez um gesto vago. Eleonora conhecia meus pontos fracos. Quando ameaçou um escândalo que poderia afetar a empresa, cedi. Seu olhar voltou à carta. Se ao menos soubesse da gravidez, um silêncio estabeleceu-se entre eles, carregado de décadas de possibilidades perdidas. Como está Dona Neuza? Perguntou Teodoro finalmente. Estável, mas frágil. Os médicos não são otimistas a longo prazo. Transferia para uma clínica particular. Diante do olhar surpreso de Vitória, acrescentou. É o mínimo que posso fazer pela mulher que criou minha filha. A palavra filha pairou entre eles, carregada de significado. Os resultados do teste devem chegar em 2 dias, completou Teodoro. Mas,
Sinceramente, não precisaria deles, indicou a marca de nascença. Isso, a medalha, a carta e seus olhos têm o mesmo formato dos de Janaína. Vitória sentiu um nó na garganta. O que acontece depois, se o teste confirmar? Legalmente, reconhecerei você como minha filha. A voz de Teodoro tornou-se mais firme. Terá direito ao nome Mendonça e à parte correspondente na herança. Mais importante, gostaria de conhecê-la melhor, recuperar um pouco do tempo perdido. Se você permitir, observando de longe. Laís sorriu satisfeita com a aparente conexão estabelecida entre seu pai e Vitória. Seu celular vibrou com uma mensagem de Augusto. Precisamos conversar sobre a garçonete. Urgente. Franzindo o senho, digitou rapidamente. Não há nada para conversar. Ela é nossa irmã. A resposta veio segundos depois. Ela é uma golpista. Tenho provas. Intrigada e preocupada, Laís respondeu concordando em encontrá-lo mais tarde, em seu apartamento. Flávia recebia notícias alarmantes do DR, Carlos Mendes. Como assim não pode alterar os resultados? Sibilou ao telefone. Já paguei metade do combinado. Alguém me abordou no estacionamento, explicou o médico, sua voz trêmula. Sabe sobre nosso acordo e está me observando. Além disso, o laboratório implementou um novo protocolo de segurança. As amostras têm código de barras e são processadas por 2 técnicos independentes. Encontre uma solução, exigiu Flávia, ou devolva meu dinheiro. Após desligar, contemplou a situação. Se os resultados confirmassem que Vitória era filha de Teodoro, tudo o que planejara por 5 anos desmoronaria. O casamento que lhe garantiria acesso à fortuna dos Mendonça, a posição social, a segurança financeira. Seus pensamentos foram interrompidos por uma ligação de Augusto. Precisamos encontrar outro caminho, disse ele sem preâmbulos. Cláudio se recusa a interceptar os resultados. E o que sugere? Se não podemos desacreditá-la antes do teste, precisamos fazê-lo depois. Ainda tenho o investigador seguindo-a e descobri algo interessante. Augusto fez uma pausa dramática. Vitória visitou o prédio das empresas Mendonça 3 vezes nos últimos meses, antes do incidente no restaurante. O que isso significa? Que ela pesquisou sobre a família, planejou tudo. O tom de Augusto ganhou confiança. Podemos forjar provas de que ela é uma golpista profissional, documentos falsos, testemunhas compradas. O suficiente para semear dúvidas, mesmo com o DNA positivo. Flávia sorriu. Um plano formando-se em sua mente. Precisamos agir rápido. Teodoro fará 65 anos na próxima semana. Ele planeja um jantar íntimo, onde provavelmente anunciará o resultado do teste. Então é lá que apresentaremos nossas provas, concluiu Augusto. Em grande estilo, na véspera do aniversário de 65 anos de Teodoro Mendonça, a tensão na mansão era palpável. Cláudio percorreu os corredores até o escritório do patrão, segurando um envelope lacrado com o logotipo do laboratório. Encontrou Teodoro contemplando o jardim através da ampla janela panorâmica. Os resultados chegaram, anunciou o contador, colocando o envelope sobre a mesa. Teodoro virou-se lentamente, seu rosto revelando a batalha interna entre esperança e medo. Você olhou. Não, são confidenciais, com mãos ligeiramente trêmulas. Teodoro pegou o envelope, mas não o abriu imediatamente. Liguei para a clínica. Neuza teve uma melhora significativa, comentou aparentemente mudando de assunto. Os médicos estão otimistas quanto à estabilização do quadro cardíaco. Embora o Alzheimer continue progredindo, isso é bom. Cláudio observou o amigo com atenção. Teodoro, há algo que preciso lhe contar antes que abra esse envelope. Sobre Augusto, a pergunta direta surpreendeu o contador. Como? Tenho observado os relatórios financeiros que pedi, as reuniões secretas, a súbita hostilidade dele contra a Vitória. Teodoro indicou uma cadeira. Sente-se, velho amigo. Acho que ambos temos confissões a fazer. No modesto apartamento emprestado por Laís, mais próximo do centro e da clínica onde Dona Neuza agora estava internada, Vitória arrumava-se para o jantar de aniversário de Teodoro. O vestido azul marinho, presente de Laís, era elegante sem ser ostensivo, perfeitamente adequado para uma ocasião. Você está linda, exclamou Laís, entrando no quarto. E nervosa, pelo que vejo,
Vitória sorriu tensamente, ajustando a medalha com as iniciais TM em seu pescoço. É a primeira vez que vou à mansão. A casa dele, nossa casa de família, tecnicamente. Vai se acostumar. Laís apertou seu ombro gentilmente. E não se preocupe com Augusto e Flávia. Papai não é tolo. Não é isso que me preocupa. Vitória hesitou. E se eu não me encaixar nesse mundo, cresci tão diferente, nem sei usar todos aqueles talheres. Laís riu. Se quer um segredo, eu também não. Minha mãe me criou como uma pessoa normal, graças a Deus. Seu semblante tornou-se mais sério. Vitória, você não precisa se transformar em uma Mendonça tradicional, seja quem você é. Foi essa autenticidade que fez papai se interessar em conhecê-la melhor. O celular de Vitória tocou, exibindo o número da clínica. Alô, senhorita Santana. Aqui é a Deera, Helena. Sua mãe teve um episódio de lucidez e está perguntando por você. Estou indo, respondeu Vitória imediatamente, desligando. Neuza está lúcida e quer me ver. Pode me dar uma carona até a clínica antes do jantar. Na suíte principal da mansão, Flávia dava os toques finais em sua maquiagem quando Augusto entrou sem bater, visivelmente agitado. O investigador seguiu Laís e Vitória até a clínica. Informou. A velha parece ter tido um momento de lucidez. E se ela disser algo que comprometa nossa versão? Estamos prestes a apresentar provas de que Vitória é uma golpista que pesquisou detalhadamente sobre a família, se a velha confirmar a história da carta. Flávia contemplou o reflexo de Augusto no espelho. A palavra de uma idosa com Alzheimer contra nossas evidências. Deu de ombros com desdém. Além disso, é improvável que ela mantenha a lucidez por muito tempo. De qualquer forma, tem o nosso plano B pronto. Augusto tirou um pequeno envelope do bolso interno do paletó. Se as coisas começarem a desmoronar, basta colocar isso na bebida dele. Os olhos de Flávia se arregalaram. O que é isso? Algo para garantir que meu pai não tome nenhuma decisão precipitada esta noite. O sorriso de Augusto era frio. Apenas o suficiente para um mal-estar que interrompa a festa. Nada permanente. Flávia recuou ligeiramente. Augusto, isso é... Hesitou, incapaz de completar a frase. Apenas um plano de contingência. Ele guardou o envelope. Espero não precisar usá-lo, na clínica. Vitória encontrou Dona Neuza sentada na cama, seus olhos mais claros e focados do que haviam estado em meses. Minha menina, você veio. Sorriu a idosa, estendendo as mãos enrugadas. Sempre venho, respondeu Vitória, segurando-as com carinho. Como está se sentindo? Mais lúcida hoje? Os médicos dizem que acontece às vezes, antes de... Ela não completou a frase, mas o significado pairou entre elas. Não diga isso. Você vai melhorar. Dona Neuza sorriu tristemente. Nós duas sabemos a verdade, filha, mas não vim para falar disso. Seus olhos desviaram para Laís, que esperava discretamente à porta. Você é filha dele também, não é? Vejo nos seus olhos. Laís aproximou-se assentindo. Sim, senhora. Bom, Dona Neuza apertou a mão de Vitória. Ela vai precisar de uma irmã no mundo deles. Vitória sentiu lágrimas nos olhos. Neuza, você é e sempre será minha mãe. Não importa o que aconteça com Teodoro ou com o teste de DNA. Eu sei, minha querida, mas é hora de você conhecer a outra parte de quem é. A voz da idosa tremeu ligeiramente. Janaína ficaria orgulhosa da mulher que você se tornou. Laís verificou o relógio. Vitória, precisamos ir, papai está esperando. Dona Neuza segurou o braço de Vitória quando esta se levantou. Espere, há algo que preciso te dizer. Sobre sua mãe. E sobre a medalha, a mansão dos Mendonça resplandecia sob as luzes do jardim. Quando Laís e Vitória chegaram, apesar da ocasião ser descrita como um jantar íntimo, a casa estava decorada com elegância discreta, e garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés. Bem-vindas, saudou Teodoro, aproximando-se assim que entraram. Havia uma nova suavidade em seu olhar quando se dirigiu a Vitória. Fico feliz que tenha vindo. Obrigada pelo convite, respondeu ela, ainda se sentindo deslocada naquele ambiente de opulência. Como está Dona Neuza? Surpreendentemente lúcida hoje, os médicos disseram que pode acontecer. Antes do fim, completou Teodoro gentilmente,
Eu sei. Minha mãe também teve Alzheimer. Cláudio aproximou-se cumprimentando as recém-chegadas. Senhorita Vitória, é bom vê-la novamente. Cláudio organizou alguns documentos importantes para depois do jantar, comentou Teodoro, trocando um olhar significativo com o contador. Antes que pudessem continuar a conversa, Augusto e Flávia entraram no salão, ambos impecavelmente vestidos e ostentando sorrisos artificiais. Papai, feliz aniversário. Augusto abraçou Teodoro brevemente antes de dirigir um olhar gélido à Vitória. Vejo que a convidada especial chegou. Minha filha Vitória, corrigiu Teodoro com firmeza, observando a reação de todos. O teste de DNA confirmou. A declaração caiu como uma bomba no salão. Flávia empalideceu visivelmente, enquanto Augusto parecia ter sido atingido por um golpe físico. Você abriu os resultados sem me contar, balbuciou ele. Era uma questão privada, Augusto. Teodoro manteve a voz calma. Agora gostaria de anunciar oficialmente durante o jantar. Augusto recuperou a compostura rapidamente, trocando um olhar rápido com Flávia. Claro, pai. Mal posso esperar durante o jantar, servido na elegante sala de refeições. A tensão era palpável. Augusto mantinha-se anormalmente silencioso, enquanto Flávia tentava sustentar conversas superficiais. Laís, sentada ao lado de Vitória, ocasionalmente apertava sua mão sob a mesa, oferecendo apoio silencioso. Quando os pratos principais foram retirados, Teodoro levantou-se, segurando sua taça de vinho. Gostaria de fazer um anúncio importante, começou ele. Como alguns de vocês já sabem, recentemente descobri que tenho outra filha. Augusto interrompeu abruptamente. Pai, antes que continue, há algo que você precisa saber. Fez um gesto, e um dos garçons aproximou-se com um envelope grande. Temos evidências de que está sendo enganado. O ambiente congelou. Teodoro franziu o senho. Do que está falando? Contratei investigadores. Augusto abriu o envelope, espalhando fotografias sobre a mesa. Vitória Santana visitou o prédio das empresas Mendonça várias vezes nos últimos meses. Antes do encontro acidental no restaurante, ela pesquisou sobre nossa família, descobriu sobre Janaína e elaborou esse golpe meticulosamente. Vitória olhou para as fotos, reconhecendo-se em frente ao edifício da empresa. Isso não. E aqui? Continuou Augusto, apresentando mais documentos. Temos registros de outras tentativas semelhantes. Uma golpista profissional que já tentou o mesmo com outras famílias ricas? Flávia inclinou-se para a frente. Teodoro, sei que quer acreditar, mas pense logicamente. A marca de nascença pode ser maquiagem profissional. A medalha pode ser uma réplica. E o DNA? Questionou Laís, sua voz carregada de indignação. Também foi falsificado. Os testes podem ser manipulados, respondeu Augusto prontamente. Existem casos documentados. Teodoro permaneceu em silêncio, seus olhos passando das provas para o rosto pálido de Vitória. Isso é tudo mentira, disse ela finalmente, sua voz trêmula mas firme. Nunca estive naquele prédio antes de conhecer Laís. Então como explica essas fotos? Desafiou Augusto. Nesse momento, Cláudio levantou-se lentamente. Chega, Augusto. Sua voz carregava uma autoridade surpreendente. Sei exatamente por que Vitória está nessas fotos. Era eu quem ela procurava. Todos os olhares voltaram-se para o contador. O quê? Sion, sussurrou Augusto. Há 2 meses enviei uma carta anônima à dona Neuza, continuou Cláudio, explicando que sabia sobre Vitória e oferecendo ajuda financeira mais substancial. Dei o endereço das empresas como ponto de encontro, sem revelar minha identidade. Por que faria isso? Questionou Teodoro. Confuso, porque Eleonora havia falecido há 5 anos. Não havia mais ameaças. Era hora de corrigir um erro de 2 décadas. Cláudio ajustou os óculos. Mas antes que pudesse me revelar, Vitória deixou de aparecer. Soube depois que Dona Neuza havia escondido minhas cartas subsequentes, temendo perder a filha adotiva. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Augusto parecia desconfortável, enquanto Flávia mexia nervosamente em sua taça. E quanto aos outros documentos? Insistiu Augusto, sua voz agora menos confiante. Falsificados, obviamente, respondeu Cláudio secamente.
como os relatórios financeiros que você tem apresentado ao Conselho nos últimos 3 anos. A acusação explícita fez Teodoro endireitar-se. Do que está falando, Cláudio? O contador retirou uma pasta de sua maleta. Augusto tem desviado milhões para cobrir dívidas de jogo e manter seu estilo de vida extravagante. Tenho todas as provas aqui. O silêncio que se seguiu às palavras de Cláudio era denso como névoa. Os olhos de Teodoro, fixos na pasta que o contador segurava, gradualmente se encheram de uma fúria gélida. É verdade, Augusto. A voz do patriarca era perigosamente baixa. Augusto empalideceu, mas manteve a postura. Cláudio está exagerando. Houve alguns remanejamentos financeiros. Nada que ameace a empresa. 22 milhões em 3 anos não é remanejamento, rebateu Cláudio, abrindo a pasta. São fraudes sistemáticas, contratos superfaturados, empresas fantasmas, desvios em projetos sociais, tudo documentado aqui. Flávia levantou-se abruptamente. Isso é absurdo, claramente uma tentativa de desviar o foco da verdadeira fraude. Apontou para Vitória. Esta mulher que aparece do nada, reivindicando ser uma Mendonça, Vitória, que observava a cena em choque, finalmente encontrou sua voz. Não reivindiquei nada. Foi Teodoro quem me procurou após o incidente no restaurante. Foi ele quem insistiu no teste de DNA. Que conveniente. Augusto bateu na mesa. E agora Cláudio, que manteve segredos por 20 anos, subitamente decide me acusar, no exato momento em que questiono a legitimidade dessa intrusa. Teodoro levantou-se lentamente, o rosto vermelho e uma veia pulsando em sua têmpora. Basta. Não permitirei que transformem meu aniversário em... Sua voz falhou, cambaleou, levando a mão ao peito. Não. Consigo. O que aconteceu em seguida pareceu desenrolar-se em câmera lenta. Teodoro desabou, derrubando a cadeira. Laís gritou, correndo para o pai. Vitória ficou paralisada por um instante antes de reagir. Liguem para uma ambulância, ordenou, ajoelhando-se ao lado de Teodoro. Seus anos trabalhando sozinha com Dona Neuza haviam lhe ensinado noções básicas de primeiros socorros, com movimentos precisos. Afrouxou a gravata de Teodoro e verificou sua respiração. Ele está tendo um ataque cardíaco, diagnosticou, iniciando compressões torácicas enquanto Cláudio chamava a emergência. Augusto permaneceu imóvel, como se congelado no lugar, seu rosto uma máscara de choque. Apenas Flávia notou o pequeno envelope caindo do bolso interno de seu paletó. O mesmo que ele mostrara mais cedo, contendo o que chamara de Plano B. As próximas horas foram um borrão de sirenes, corredores de hospital e a angústia da espera. Vitória, Laís e Cláudio permaneciam na sala de espera da UTI, enquanto Augusto e Flávia mantinham-se afastados, conversando em sussurros tensos no corredor. Dedé Martins, um médico de meia-idade, aproximou-se do grupo. Sou o cardiologista responsável pelo Sr. Mendonça. Como ele está? Perguntou Laís, segurando a mão de Vitória. Estável, mas o quadro é delicado. O médico consultou sua prancheta. Sofreu um infarto agudo do miocárdio, agravado por complicações vasculares. Conseguimos estabilizá-lo, mas há danos significativos no músculo cardíaco. Ele vai se recuperar. A voz de Vitória saiu mais frágil do que pretendia. É cedo para afirmarmos, mas... O médico hesitou. O Sr. Mendonça precisará de um transplante de medula óssea com urgência. Transplante? Cláudio parecia confuso. Para um problema cardíaco. As complicações vão além do coração, o médico explicou pacientemente. Exames revelaram uma condição hematológica pré-existente que foi agravada pelo infarto. Em casos como este, um transplante de medula pode ser crucial para a recuperação. Augusto, que havia se aproximado para ouvir, interveio. E quanto tempo temos? Idealmente deveríamos identificar um doador compatível nos próximos dias. O procedimento mais seguro seria com um parente de primeiro grau. Todos os olhares se voltaram para Augusto e depois para Vitória e Laís. Farei o teste. Ofereceu-se Augusto prontamente. Sou seu filho. Todos nós faremos, declarou Laís, incluindo Vitória com o olhar. Na manhã seguinte, o médico reuniu a família com expressão grave. Temos os resultados dos testes de compatibilidade, anunciou. Dom Augusto, infelizmente o senhor não é compatível. Na verdade,
Sua compatibilidade é surpreendentemente baixa para um filho biológico. Augusto empalideceu. Como assim? Isso é impossível. Genética pode ser complexa, respondeu o médico diplomaticamente. Quanto à senhorita Laís, a compatibilidade parcial, mas não ideal. E quanto à Vitória? Perguntou Cláudio. O médico consultou novamente seus registros. A senhorita Vitória apresenta compatibilidade quase perfeita. É, sem dúvida, a melhor candidata para a doação. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Flávia lançou um olhar calculista para Vitória, enquanto Augusto parecia perdido em pensamentos sombrios. Farei a doação, declarou Vitória sem hesitação. Quando podemos proceder? Precisamos fazer mais alguns exames preparatórios, mas podemos programar o procedimento para amanhã. Quando o médico se afastou, Augusto aproximou-se de Vitória. Seu rosto uma máscara de cortesia forçada. Isso é admirável da sua parte. Não faço por você, respondeu ela simplesmente. Faço porque é a coisa certa. Laís abraçou a recém-descoberta irmã, os olhos marejados. Obrigada. Sei que a relação de vocês não começou bem, mas isso significa muito. Durante a preparação para o procedimento, Vitória recebeu uma visita inesperada em seu quarto de hospital. Flávia entrou hesitante, parecendo menor e menos intimidadora sem sua habitual armadura de joias e maquiagem perfeita. Posso falar com você um momento? Pediu. Vitória assentiu cautelosamente. Não vou fingir que somos amigas, começou Flávia, sentando-se na cadeira próxima à cama. Lutei contra sua entrada na família porque você ameaçava tudo o que planejei durante 5 anos. O casamento com Teodoro, concluiu Vitória. Não apenas isso, Flávia suspirou. A estabilidade, o status. Venho de uma família que perdeu tudo. Cresci vendo minha mãe humilhar-se para conseguirmos sobreviver. Vitória observou-a com nova compreensão. Conheço essa realidade melhor do que imagina. Um silêncio estabeleceu-se entre elas. Não exatamente confortável, mas menos hostil. Por que está me contando isso agora? Perguntou Vitória finalmente. Porque preciso que saiba. Flávia hesitou. Augusto está desesperado. Os documentos que Cláudio revelou podem levá-lo à prisão. O que está tentando dizer? Apenas, tenha cuidado. Flávia levantou-se. Ele não aceitará perder tudo sem lutar. O procedimento de coleta de medula transcorreu sem problemas. Embora cansada, Vitória insistiu em visitar Teodoro na UTI assim que os médicos permitiram. Encontrou-o consciente, embora visivelmente fragilizado, conectado a monitores e tubos. Você veio, sussurrou ele. Sua voz apenas um sopro. Claro que vim. Vitória aproximou-se da cama, hesitando antes de tomar a mão dele entre as suas. Os médicos me contaram sobre a doação. Teodoro apertou levemente seus dedos. Porque, depois de como te tratei, porque independentemente do que aconteceu, somos família. Vitória sentiu lágrimas ameaçando cair. E porque minha mãe adotiva me ensinou que o perdão liberta quem perdoa. Não quem é perdoado. Um sorriso fraco iluminou o rosto cansado de Teodoro. Ela deve ser uma mulher extraordinária para ter criado alguém como você. É. Vitória sorriu através das lágrimas. Gostaria de conhecê-la. Quando se recuperar, nos momentos de lucidez, ela tem histórias sobre minha mãe. Sobre Janaína? Os olhos de Teodoro se encheram de lágrimas. Eu gostaria muito disso. Um enfermeiro entrou, indicando que o tempo de visita havia terminado, antes de sair. Vitória hesitou na porta. Neuza me contou algo sobre a medalha. Ela tocou o colar que ainda usava. Disse que minha mãe acreditava que era mais que um presente. Que você havia mandado gravar algo especial no verso. Sim. O sorriso de Teodoro tornou-se melancólico. Quando dei a medalha a Janaína, havia acabado de ler Pablo Neruda para ela. Gravei os versos que prometemos nunca esquecer. Te amo sem saber como, nem quando, nem onde. Te amo simplesmente. Sem problemas nem orgulho. Vitória sentiu o peso da medalha contra seu peito, carregando não apenas iniciais, mas uma história de amor interrompida que, de alguma forma, continuava através dela. Descanse agora. Conversaremos mais quando estiver melhor. Enquanto saía da UTI, não percebeu Augusto observando-a do final do corredor. Seu olhar calculista acompanhando cada passo seu. 1 ano depois, a antiga estrutura do Chelohan, o restaurante onde tudo começara,
estava irreconhecível. O que antes era um ambiente formal e intimidador havia se transformado em um espaço acolhedor, com paredes em tons quentes decoradas com fotografias em preto e branco do Rio de Janeiro antigo. Uma ampla porta lateral, antes inexistente, conectava o restaurante a um novo anexo, uma biblioteca comunitária com mesas de estudo e estantes repletas de livros. Vitória caminhava entre os convidados com desenvoltura, cumprimentando-os com um sorriso genuíno, vestia um conjunto elegante, mas discreto, e a medalha com as iniciais T.M. agora integrava um colar que nunca tirava. Seus olhos brilhavam com uma confiança que não possuía um ano antes. "Está tudo perfeito", elogiou Laís, aproximando-se com 2 taças de champanhe. "A inauguração é um sucesso absoluto. Ainda não acredito que conseguimos transformar este lugar em apenas 4 meses." Vitória aceitou a taça, brindando com a irmã. "Parece surreal. Surreal é ver você pronunciando perfeitamente o nome de vinhos franceses caríssimos." Laís riu, apontando para a carta de vinhos que Vitória havia acabado de explicar a um grupo de jornalistas. Quem diria que a analfabeta estúpida se tornaria embaixadora da Fundação Janaína Santana? Vitória respondeu, sem amargura na voz, apenas uma constatação da incrível jornada que vivera. O burburinho na entrada anunciou a chegada de Teodoro. Aos 66 anos, ainda mantinha a postura imponente, embora seus passos fossem mais lentos e medidos. Sequela do ataque cardíaco. Apoiava-se levemente em uma elegante bengala. Um acessório que, em suas mãos, parecia mais um símbolo de distinção do que uma necessidade. "Papai." Laís aproximou-se, beijando-o no rosto. "Achei que só viria para o discurso oficial e perder a chance de ver o lugar antes da multidão." Teodoro sorriu, seus olhos buscando Vitória. "Além disso, queria um momento tranquilo com minhas filhas." Ainda era estranho para Vitória ouvir aquela palavra. "Filhas", dita com tanto carinho. Aproximou-se, abraçando Teodoro com cuidado. "Como se sente?" perguntou ele, estudando seu rosto. "Nervosa. Nunca fiz um discurso para tanta gente. Será perfeito." Teodoro apertou sua mão. "Você tem o dom das palavras, mesmo quando ainda lutava para lê-las." Cláudio juntou-se a eles, carregando uma pasta com o logotipo da fundação. Nos últimos meses, o contador havia se reinventado como diretor financeiro da organização, dedicando-se a garantir que parte dos lucros das empresas Mendonça fosse canalizada para projetos sociais. "Os jornalistas estão esperando." Ele consultou o relógio. "E acabei de receber a confirmação. O Ministério da Educação enviará representantes para conhecer nossa metodologia de alfabetização de adultos." Vitória assentiu, respirando fundo. "Vamos lá." No pequeno palco montado na área central. Onde antes ficavam as mesas mais exclusivas do restaurante, Vitória ajustou o microfone. A sala estava repleta, jornalistas, autoridades, parceiros do projeto e, mais importante, os primeiros alunos formados pelo programa de alfabetização que agora ocupava o 2º andar do prédio. "Boa noite a todos." Sua voz, antes hesitante em situações públicas, agora soava firme. "Bem-vindos à inauguração oficial do Espaço Cultural Janaína Santana, o primeiro de muitos que a Fundação pretende abrir nos próximos anos." Fez uma pausa, observando os rostos atentos. "Há exatamente 1 ano, eu estava neste mesmo lugar, mas em circunstâncias muito diferentes. Era garçonete. Lutava para pronunciar nomes de vinhos estrangeiros e escondia de todos minha dificuldade com a leitura." Um murmúrio percorreu a plateia. "Hoje, estou diante de vocês, não para servir mesas, mas para servir a um propósito maior. Garantir que ninguém mais precise sentir a vergonha que senti por não saber ler." Seus olhos encontraram os de Teodoro, que a observava com orgulho evidente. "Este espaço representa muito mais que uma biblioteca ou um restaurante reformado. É um símbolo de que nunca é tarde para aprender, para recomeçar, para perdoar." Vitória tocou a medalha em seu pescoço. "E para honrar aqueles que vieram antes de nós, cujos sonhos não puderam ser realizados em sua época." Ao final de seu discurso, Vitória anunciou uma surpresa. "Hoje também celebramos o lançamento de nossa primeira publicação." Levantou um livro fino, Cartas Nunca Enviadas. Conta a história de minha mãe biológica, Janaína Santana, através de seus próprios escritos.
Preservados por 2 décadas pela mulher extraordinária que me criou, Neuza Costa, os aplausos foram calorosos, especialmente da primeira fileira, onde Dona Neuza, em uma rara saída da clínica durante um período de lucidez, sorria emocionada, assistida por uma enfermeira. Após a cerimônia oficial, quando a maioria dos convidados já havia partido, um pequeno grupo reuniu-se no restaurante para uma celebração mais íntima. Teodoro, sentado à mesa principal, observava suas filhas conversando animadamente enquanto Cláudio explicava algo sobre os próximos projetos da fundação. Um verdadeiro milagre. Não, comentou uma voz feminina. Teodoro virou-se, encontrando Flávia ao seu lado. Após o escândalo e a recuperação de Teodoro, ela havia rompido o noivado, mas surpreendentemente, mantivera contato com a família, especialmente com Vitória. Todo dia agradeço por isso, respondeu ele sinceramente. Flávia sentou-se, seu semblante mais leve do que nos tempos em que planejava ser a próxima senhora Mendonça. Soube que Augusto será transferido para uma penitenciária de segurança mínima no mês que vem. Teodoro assentiu sombriamente. Após o incidente no hospital, as investigações sobre os desvios revelaram fraudes ainda maiores do que Cláudio inicialmente descobrira. Augusto fora condenado a 12 anos de prisão. Ele ainda se recusa a me ver, comentou, a dor evidente em sua voz. Dê tempo ao tempo. Flávia colocou a mão sobre a dele brevemente. A redenção nem sempre vem quando esperamos. Do outro lado do salão, Vitória observava a cena com curiosidade. Jamais imaginara que Flávia, a mulher que conspirara contra sua entrada na família, acabaria tornando-se uma aliada. Após confessar sua participação no plano de Augusto e ajudar nas investigações, Flávia havia se redimido, encontrando um propósito inesperado. Agora trabalhava na administração da clínica onde Dona Neuza estava internada. Usando seu talento para números de maneira construtiva, no que está pensando? Perguntou Laís, seguindo seu olhar. Em como a vida dá voltas. Vitória sorriu. Há 1 ano eu servia mesas aqui, envergonhada por não saber ler o cardápio. Agora, Laís completou. Agora você é a embaixadora de uma fundação milionária. Publicou um livro e planeja expandir o programa de alfabetização para 5 estados. E mais importante, tenho uma família. Vitória abraçou a irmã. Você, papai, Neuza. Um garçom aproximou-se com uma garrafa de vinho tinto. Senhoritas, o senhor Mendonça pediu que servisse o vinho especial da casa. Vitória reconheceu imediatamente o rótulo. Dom Melchior Cabernet Sauvignon. O mesmo vinho que havia derramado 1 ano antes. Eu sirvo. Ofereceu-se, pegando a garrafa com confiança, ao aproximar-se da mesa de Teodoro. Viu seu pai observá-la com expectativa. Com um sorriso sereno, Vitória apresentou o rótulo. Dom Melchior Cabernet Sauvignon. Safra 2018. Pronunciou perfeitamente, enquanto servia a primeira taça para Teodoro. Quando todos estavam servidos, Teodoro levantou sua taça. A Fundação Janaína Santana. Brindou. E a filha que ela nunca conheceu, mas que carrega seu espírito e sua força. Os cristais tilintaram. Capturando por um instante o brilho das luzes, Vitória bebeu um pequeno gole, saboreando não apenas o vinho, mas o momento perfeito que sintetizava sua jornada. A garçonete humilhada tornara-se uma mulher confiante. A menina sem passado descobrira suas raízes. A analfabeta estúpida agora ajudava outros a encontrarem o caminho para a leitura. Após o brinde, Vitória aproximou-se do pequeno altar instalado discretamente em um canto do restaurante. 2 fotografias lado a lado, Janaína, jovem e sorridente, e Dona Neuza, em uma foto mais recente, com seu sorriso gentil. Entre as fotografias, a antiga medalha de ouro com as iniciais TM. Agora parte de uma pequena exposição permanente que contava a história por trás da fundação, tocando levemente o colar em seu pescoço. Uma réplica perfeita da medalha original. Vitória sussurrou as palavras que havia descoberto gravadas no verso. Os versos de Neruda que conectavam o passado ao presente